Saúde, estamos de volta. Hoje o nosso Saúde e Bem-Estar está muito chique aqui. Estamos recebendo com muita alegria o secretário da Saúde de Minas Gerais, doutor Fábio Baccheretti. Continuo falando certo o sobrenome, doutor? Acertou 2 vezes seguida, mais uma você sabe, né? Peço música no Fantástico. Secretário, a gente estava falando aqui, começamos falando sobre o enfrentamento ao Covid, e agora vamos falar desse cenário que se descortina com a vida normalizada. Falamos sobre a demanda reprimida de atendimento, de cirurgia, mas existe também sempre o medo de uma nova pandemia, de um novo enfrentamento. Como é que é trabalhar uma gestão de futuro, imaginando que algo do passado pode voltar a qualquer momento? E pode, né? A gente está vendo a China atualmente. Pode, vão vir novas variantes, elas vão chegar, mas assim, a gente nunca estudou tanto uma doença, né? E a gripe, por exemplo, ela tem variantes todo ano, né? A gente não chama de variantes, né? Mas são novas cepas da gripe que vem. A Covid não vai ser diferente. E hoje a gente ainda tem que tentar tirar o medo que nós passamos durante 2 anos para tentar normalizar. É uma transição individual e difícil, né, Fernando? Cada um vai ter o seu tempo de poder falar, pronto, agora me sinto seguro. Mas vão vir novas cepas, mas o que nós vivenciamos em número de casos como janeiro e fevereiro, da Ômicron, e o número de mortes da Gama de 1 ano atrás, e chegamos aqui no estado a mais de 400 óbitos em um dia, isso provavelmente não vai acontecer pelo coronavírus, porque estamos muito bem vacinados e as cepas aí são menos letais. A China, ela sempre atuou muito intensamente com lockdown, então ele tem uma população muito pouco sensibilizada pelo vírus mesmo, pela doença. Eles são muito susceptíveis, apesar de estarem bem vacinados. O CDC americano já fez um estudo que 75% das crianças americanas pegaram a doença. E na China, ninguém quase pegou a doença, porque eles agem dessa forma. É vantagem porque eles tiveram poucos óbitos, mas é uma população ainda que não teve a doença. A gente tem no Brasil, em Minas, a imunidade pela vacina, que é a mais importante, mas também temos imunizados pela doença e a gente sabe qual é o comportamento em relação a este vírus específico. Então, não é de se imaginar momentos tão críticos como vivemos, mas temos que ainda continuar de olho, vivenciando, para que caso haja um pico, a gente precise dar assistência para essas pessoas. É isso que a gente tem que estar de olho, os indicadores a gente vem acompanhando e continuaremos acompanhando aí por algum tempo. Mas eu acredito que estamos num momento muito melhor, né? A gente pelo menos consegue ver o sorriso das pessoas agora e não é à toa, é porque nós estamos melhor em relação à pandemia, nós estamos, se fosse um círculo, nós estamos encontrando o início em número de casos, em número de óbitos, mas com uma vantagem, nós estamos vacinados e a gente não estava vacinado lá no início. E sempre com esse pé no chão, essa prudência, pensando assim, o que o senhor achou da decisão do Ministério da Saúde, do ministro, em tirar o alerta, a situação de alerta para de emergência sanitária? Nós nos posicionamos no CONAS, que reúne todos os secretários, pedimos 90 dias de transição, porque a gente não pode, como eu falei, tem que ter uma transição entre o momento que estamos vivendo e a normalidade em relação ao enfrentamento à Covid. Nós, como Minas Gerais, afeta muito pouco. São Paulo afeta pouco porque estamos muito bem vacinados, temos uma rede robusta, mas vamos lembrar que nós temos Amapá, que vacinou mal, Acre, Pará, que a população está mal vacinada e não tem uma rede robusta, eles precisam da emergência sanitária para poder contratar pessoal, conseguir pagar melhor. Então, assim, nós temos que pensar que o país é heterogêneo, Minas é heterogêneo e o país é mais heterogêneo ainda. Então, nós pedimos 90 dias de transição, eles mantiveram 30 dias, a gente ainda está negociando, pedindo para que haja essa alteração, porque a gente acha que é algo muito importante, que matou muita gente, mais de 600 mil brasileiros, 650 mil brasileiros morreram da doença e não dá para de uma hora para outra falar, tá tudo bem. E é isso, o recado que se dá para a população. Quando você tira a emergência, a população vai achar que está tudo bem. Exatamente. E é esse que é mais importante. Nós temos que tomar cuidado com a comunicação. Não é à toa que a gente demorou a liberar a máscara, porque a gente tem que, como gestor, né, do SUS, a gente tem que lembrar que tudo que a gente fala vai repercutir na vida de alguém. E se eu falo assim, pode tirar a máscara, o que a pessoa pode pensar? Viu, acabou o vírus, eu não preciso tomar mais o reforço, eu posso fazer o que eu fazia antes da mesma forma. Então, nós temos esse papel
de como comunicar para a população. Exatamente. Isso ficou muito claro, essa sensibilidade da informação. De novo, usando o exemplo de São Paulo, porque nessa época eu estava vivendo, eu estava na rotina, aliás, estávamos todos, né, em casa, mas criou muita polêmica quando o governo de São Paulo, e eu não sei o que, o senhor vai me ajudar, o que estava acontecendo aqui em Minas. Quando, em uma das fases, o governo de São Paulo decide fechar a escola e abrir o bar. É isso. Bares abertos, escolas fechadas, praças fechadas também. Praças e parques fechados. Isso acaba não entrando na cabeça da população. Né? Não faz sentido. Né? Aqui em Minas também aconteceram paradoxos Sim, assim, nós temos que ser coerentes, né, Fernando? No início, né, da pandemia, as escolas, por ser um local de disseminação de vírus histórico entre crianças, a gente sabe, né, que toda criança, na época de sazonalidade, adoece. Então, o mundo inteiro achou a escola um local de risco. Então, foi fechada a escola. E depois foi percebido que isso era um erro. Em Minas Gerais, quis abrir a escola cedo, né, ainda em agosto, lá atrás do primeiro ano da pandemia, 2020, só que foi judicializado pelo sindicato. O sindicato falou que não era seguro voltar e demorou um pouco a voltar. Mas são incoerências. No momento, a gente pode errar, né, Fernando? E é muito comum errar quando você não conhece bem a doença. Então, fechar a escola no começo era mais do que entender, mas depois que você percebe que a escola é um ambiente controlado, e você abre um bar que não é controlado, né, que as pessoas estão ali, são incoerências que a gente tinha que combater. E aí não pode a gente pensar só num ponto e não pensar lá na frente. A gente sabe o efeito das escolas nas gerações que vão vir. E a gente falou de cirurgias e exames represados. Imagina a defasagem da educação de crianças em fase de alfabetização, preparação para novas etapas de vestibular. A primeira infância que a gente chama. Minhas filhas ficaram um mês na escola, aí veio a pandemia, aí nós ficamos muito tempo sem ir, né? Então, a minha esposa conseguiu ficar em teletrabalho, tive sorte de poder ter a minha esposa que é pediatra e pôde estar com as minhas filhas, mas tem gente que não tinha essa opção, então não tinha com quem deixar, e as crianças vulneráveis, né, elas iam para a rua pedir dinheiro ou mexer com drogas. Então a gente tem que pensar na realidade da população, da maior parte dela, que ela não tem um apoio familiar ou alguma forma de... Então isso foi muito difícil. E com relação às crianças também, falando de demanda reprimida, as vacinas outras de calendários obrigatórios, vacinas importantes, vacinas caras. Outro dia a gente estava falando aqui, a vacina contra o HPV, uma vacina sofisticada, que faz parte do nosso calendário vacinal, e as pessoas ainda ficam pensando se vale a pena ou não, ficam com receio de tomar. Tem muito atraso aqui em Minas dessas vacinas que são importantes também? Minas sempre vacinou muito bem, teve adesão, mas com a Covid em especial, Fernando, todo mundo olhou só para a Covid, esqueceram de todas as vacinas. Então, desde 21 e agora nós não estamos batendo nossas metas, não. Nos preocupa sarampo, que nós estamos aí na campanha de sarampo, porque já foi erradicada do Brasil há um tempo atrás, voltou a existir. Sarampo infecta mais que Covid, é um vírus muito infectante. E a gente, vamos lembrar, a gente já erradicou essa doença em algum momento. Então, assim, nós estamos lutando, a gente atingiu aí uma meta, ainda menos de 20% da população alvo tomou vacina de sarampo. Nós temos que ver que é um privilégio o Brasil ter tantas vacinas de graça para a população. Você falou de HPV, isso aí, quantos países têm isso? Quase nenhum. Cara, né? Essa vacina é caríssima. É raro algum país ter isso de graça. Então, e a gente tem que lembrar, primeiro, não existe só Covid. Existem outras doenças que são mais letais para a criança do que a própria Covid e devem ser protegidas. Isso é o primeiro ponto. E a desinformação tem que ser combatida. Vacina é segura. Temos que lembrar que o problema sempre está na doença, nunca na vacina. Pode acontecer um efeito colateral da vacina. Quando no começo falava, né, a vacina pode dar infarto, AVC, a doença da infarto e AVC é muito mais comum. Então, você ter Covid, a chance de você ter um AVC é muito maior de você ter a vacina. Então, você vai não tomar vacina, esperar a doença e correr o risco de ter doença. Então, se você está preocupado assim com a sua saúde, tome a vacina. Então, a gente tem que combater isso. Às vezes, informação que está crescendo, né, ultimamente, e é comum na Europa, você vê nos Estados Unidos, está pegando o Brasil. Nós temos que convencer que o Brasil sempre foi bom de vacina. E o senhor que tem filhos, né? O senhor tem quantos filhos? Tenho gêmeas de 4 anos e 7 meses. Como secretário de Saúde de Minas Gerais, o senhor deve ter respondido várias vezes se vale a pena, se é perigoso, se é arriscado, se é seguro vacinar crianças, quando essa discussão estava ainda... Agora elas já estão tomando a segunda dose, as crianças, né? Mas
volta e meia, essa discussão aparece. E volta e meia a gente tem que combater a desinformação. Eu estou contando os dias para minhas filhas fazerem 5 anos e poderem tomar vacina, que é em setembro, enquanto a gente conseguiu até vacinar bem, Fernando, 70% das crianças de 5 a 11 anos tomaram a primeira dose em Minas, mas ainda faltam 500 mil voltarem para a segunda dose. A gente não atingiu o que poderia de segunda dose. Então, muitos pais estão levando para a primeira, convencemos aí pelo menos 2/3 dos pais a levar os filhos, é muito mais do que a média do Brasil, mas agora nós temos que lembrar que são 2 doses, que geralmente é uma dose, são 2 doses. E muitos pais, por causa de tantas fake news, acham que a criança com Covid geralmente é menos grave. Isso é verdade, é um fato. Mas pode morrer e tem a vacina. Então, essa história de falar assim, não, eu não sei qual que é o efeito da vacina a longo prazo, gente, é uma vacina, como você sempre deu, desde quando seu filho nasceu, né? Ele nasce tomando uma vacina. Então, não existe uma nova tecnologia que vá mudar o desfecho dessa criança. A gente não sabe o que a vacina vai causar daqui a 10 anos, 15 anos. Não, gente, não é isso. Nós temos vacinas muito menos estudadas, que a gente dá há anos, do que essa vacina que nunca foi tão estudada. Então, a gente tem que combater, tem que responder e dar informação para que as pessoas tenham tranquilidade e dar esse passo importante. Outra questão também importante, que era uma luta armada brasileira, era contra a dengue. A dengue não acabou, não, né? Chikungunya, dengue, o mosquito, que eu saiba, ele continua por aí, né? Não só não acabou, como esse ano é o ano de dengue, né? A gente tem dengue a cada 3 anos, epidemias de dengue. Se a gente olhar para trás, 2019, tivemos muitos casos no Brasil, 16, 13, sempre assim, 2010, 2013, 16, 19 e 22. Por quê? A gente, ou é pelo ciclo do próprio ovo do mosquito, ou tem algum fator climático. A ciência ainda não sabe exatamente o porquê, mas sempre de cada 3 anos. E esse é o ano da dengue. E a gente vem fazendo campanha, nós tivemos uma força-tarefa lá no Boritizeiro agora, e visitando casas, e a gente tem que lembrar, porque a gente estava monotemático, né? Só falava de Covid, Covid, Covid. Sim. E a gente tem que levar, a gente tem outras doenças. Nós estamos tendo agora em Minas Gerais raiva humana, não tinha 10 anos, e raiva é praticamente 100% de letalidade. Já temos 3 óbitos de raiva. Foi com morcego, não foram com cachorros, né? Foi uma tribo indígena que estava brincando com morcego, né? É algo muito regionalizado, mas pensa bem, depois de 10 anos, se fala de Covid e agora a gente tem raiva humana. A dengue da mesma forma. Nós ainda temos poucos casos de dengue se comparado com 2019, mas comparado com o ano passado, já estamos com muito mais casos para essa época, e nós temos que lembrar dessas doenças. E tem o inverno aí, né? Que é uma época mais tranquila, normalmente é assim, quando chega, é mais para o fim do ano que os casos vão aumentando? É março, fevereiro a abril os picos, mas como esse ano choveu muito em janeiro, choveu muito em fevereiro, talvez isso vá ficar um pouquinho para frente. Está aumentando agora em alguns lugares. Tem alguns, eu estava na reunião dos secretários de saúde, alguns estados do Nordeste já estão falando que estão com pico de dengue e chikungunya grande neste momento. Ou seja, geralmente é fevereiro a abril, mas mudou tudo, né? Aí. Choveu muito esse ano e ainda estamos com risco de ter esse pico agora em maio. A gente, analisando Minas Gerais, né, no centro do Brasil, onde a gente está, esse estado imenso, a gente faz conexão com o Brasil inteiro, né? Lá em cima, o norte ali com o nordeste, mais para o meio ali, a ligação com o centro-oeste, a região do sul, um pouco ligado ali ao clima do sul de Minas, o sul, né? E aqui onde a gente está, o sudeste mesmo. E aí a gente pode fazer uma análise do que acontece também com os médicos que são recrutados para municípios rurais longe. Existe aqui também uma predileção para outras regiões do sul, ao contrário das regiões do norte. Como é que isso é trabalhado na secretaria? O Minas Gerais é um Brasil pequeno, né? Nós temos aí culturalmente, aqui, socialmente, economicamente, Nordeste, Rio, São Paulo, Goiás, tudo no mesmo estado, né? Sorte a nossa, né? Que nós temos pão de queijo, nós temos café, nós temos... O Rio de Janeiro é onde? Rio de Janeiro ali em Juiz de Fora, né? Então, a Baixada Fluminense vai até Juiz de Fora, mas isso faz com que os desafios sejam parecidos, né? É como cidades pequenas do interior, de locais que não tem uma infraestrutura muito boa de saúde, que tem a dificuldade de contratação de médicos, porque o médico, ele quer
ganhar o dinheiro dele, sem dúvida nenhuma, mas ele quer também ter condição de trabalho. Então, a gente percebe isso. Ele quer uma cidade confortável para constituir família e essas cidades acabam sofrendo com a descontinuidade, né? Vem um médico, fica um ano, sai, vem outro médico. Isso é muito ruim para a medicina de família, porque o centro da UBS, né, do posto de saúde, da medicina de família, é que a gente tem um médico que conheça a história daquela pessoa. E essa descontinuidade, não tem médico, tem um médico novo, troca de médico, isso é muito ruim. E por que ele sai? Ele sai exatamente porque ele quer uma infraestrutura de saúde que resolva, porque o médico não quer ter ali, olha, eu acho que você precisa de uma avaliação do cardiologista, e ele não consegue essa consulta, ou ele não consegue resolver o problema. Desanima. Ele desanima. E muitas vezes o que acontece, Fernando, interior geralmente o salário do médico no interior é o maior salário da cidade, né? Isso acontece, é muito comum. E aí ele vai, recebe uma proposta de emprego, vai ganhar bem, ele larga o que ele está, vai para lá. Depois de 2, 3 meses, o prefeito para de pagar o salário dele, fica devendo o salário dele. Aí muda de prefeito, ele indica outro médico. Então, isso vai se difundindo pelos médicos, eles acabam não querendo ir mais para o interior. Lá não paga bem, lá não... Lá não paga, ele vai te dar o calote. Então, são várias coisas. É por isso que a gente sempre, né, os médicos, né, dentro do CFM, a gente sempre falou do médico de carreira para o posto de saúde, né? Muito parecido como tem delegado, tem juiz, que você vai para a cidade do interior, mas você vai depois migrando até você poder ir para onde você quer. Mas pelo menos você garante a continuidade. É até concursado. A ideia é que seja concursado, não precisa ser estatutário, mas que seja um concurso. O governo federal está lançando algo semelhante para que a gente consiga criar, fixar um serviço em cada região. Ele só vai sair se tiver outro para substituir. Hoje fica esse tempo sem médico, é muito ruim. Fica ali, a cidadezinha, assim, tem o gerente do banco, o padre, o juiz, o delegado, né? Eles são as personagens, o prefeito, naturalmente, né? Isso é muito importante, mas aí teria também o médico de família. Exatamente, é isso, né? É seguir muito parecido com essa lógica. Agora, na sua análise, doutor, qual é hoje o país do mundo que apresenta um sistema de gestão de saúde pública que poderia inspirar o Brasil? Claro que tem a Inglaterra, que é maravilhosa, inclusive a relação da população com o SUS inglês, né? Mas considerando um país maior, né? Porque não tem nenhum país com 200 milhões de habitantes que tem um SUS, né? Não tem. O Brasil é o país que tem o maior sistema público de saúde universal do mundo, né? Então, mas a gente investe proporcionalmente menos do que esses outros países. A Inglaterra seria o exemplo, né? O NHS é um exemplo, Canadá também tem, é um exemplo, a França, mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria a própria Inglaterra como modelo de centrado na atenção básica. É isso que tem que se fazer. Você garante o acesso rápido à atenção primária. Mas eu vou te falar que a gente, quando estuda esses outros modelos, a gente percebe que a própria Inglaterra, o paciente adora um hospital, né? Você abre um hospital, na Inglaterra ele é centrado na atenção primária, mas o paciente adora ir no hospital, né? A gente vê muita gente vai para o hospital que poderia estar só no posto de saúde. Mas há uma necessidade, muitas vezes, de fazer um exame, de querer fazer um atendimento de especialista, é muito cultural. Mas isso é muito, no Brasil, é pior ainda, né? O Brasil, ele não confia tanto no posto de saúde, ele devia confiar mais no posto de saúde, entender que ele não precisa realmente ir para um hospital. O hospital é para quando você tem que fazer uma cirurgia ou estiver mais doente. Mas a Inglaterra é um grande exemplo. Mas, às vezes, o atendimento lá no posto de saúde não dá essa confiança para o paciente, né? Existem muitos relatos de consultas no Sistema Único de Saúde que o médico não encosta no paciente, que a consulta dura alguns minutos. Se ele sentisse mais confiança na consulta, ele acreditaria mais, né? Sem dúvida. Vários fatores, né? Você tem que ter uma relação médico-paciente boa, ele tem que confiar no que você fala. Eu estava conversando até antes daqui de entrar, falando exatamente isso. A relação médico-paciente é tudo, porque eu lembro quando eu atendia no pronto atendimento, Fernando, aqui do hospital, ele sempre acha que o médico está enrolando quando fala que é uma virose, né? Já reparou? A Covid é uma virose, e não tem remédio para ele, não é à toa, porque é uma virose. Então, chegava o paciente para mim lá, você via que ele queria alguma coisa. O exame, aí eu tinha que explicar antes, falar, olha, existem 2 tipos de doença, por vírus e por bactéria. Por bactéria tem antibiótico, mas você está com vírus, então não tem, é só remédio de dipirona, paracetamol, febre ou dor e hidratação.
Aí você tinha que explicar, porque se eu chegasse para ele e falasse assim, você não tem nada, pode ir embora, tomar água. Aí ele vai falar assim, o médico me enrolou. Então você tem que ter uma relação boa para ele confiar em você, para sair do hospital falando assim, olha, eu estou bem, graças a Deus é só uma virose. Porque se você falar só que é uma virose e mandar embora, pronto, acabou. Ele vai falar que você não quis saber dele, não encostou nele. É exatamente isso. Os pediatras têm que ter muito cuidado quando falam pela 90ª vez que é só uma virose, né? Minha esposa é pediatra e minhas filhas nunca tomaram antibiótico. Então, lá, cheio de saúde. Então, assim, a gente consegue fazer isso em casa, mas, assim, vários pais e mães, eles acham necessário o antibiótico. É por isso que essa relação de confiança é importante. Muito importante. Agora, falando em relação de confiança, a gente pode também falar sobre as práticas integrativas do SUS, que são tão polêmicas, apesar delas serem exemplo em vários lugares do mundo. É um modelo de referência mundial, não só o SUS, mas essa integração dessas práticas. Qual a opinião do senhor? Elas estão disponíveis em Minas também? Eu sei que isso é um assunto delicado para a convergência de muitos médicos, né, que acham que não é um dinheiro bem aplicado. Nós somos gestores, existe a política estadual que inclui sim a prática integrativa, ela faz parte. Nós temos que entender também, Fernando, que a doença ela é biológica, ela é orgânica, mas ela é mental, ela envolve muita coisa. E a gente cumpre o que é estabelecido na política do Ministério da Saúde e na política estadual. Eu, como médico, não importa a minha opinião sobre isso, importa que eu tenho que fazer o que é estabelecido e pactuado dentro disso. Então, existe prática integrativa, ela faz um efeito muito positivo em vários pacientes. Todos os tratamentos, até com medicamentos, fazem um efeito positivo, para alguns não consegue fazer aquele efeito positivo. A prática integrativa, ela tem da mesma forma, ela pode ser fundamental para alguns pacientes, como pode não ter um desfecho tão positivo ou não ser tão positivo, né? Conseguir fazer depende da orientação, né? Por exemplo, vamos citar o reiki, vamos falar de cromoterapia, acupuntura, constelação familiar. Não é o paciente que vai decidir o que é. Tem que ter alguém para falar com ele o que vai ser melhor ou a disponibilidade do uso desse serviço perto de onde ele está. E que mal faz, Fernando? Pensa bem, que mal faria a prática integrativa? Ela tem um efeito muito positivo em muito paciente. Meu pai, ele curou de dores de coluna com acupuntura durante muito tempo, de hérnia de disco. Nós temos que valorizar, são políticas públicas, tanto federais como estaduais, e elas existem no estado de Minas. E elas existem, e aí essa orientação parte, cada caso ali, dentro do que é de atendimento ali específico no posto de saúde. Posto de saúde integrado à atenção primária, exatamente. Sim. Ele é centrado na atenção primária. Ele está ligado à atenção primária, sim. Isso é muito importante, porque os que são contra dizem assim, tá bom, pode não fazer mal nenhum, mas está gastando dinheiro. Está gastando um dinheiro que poderia estar sendo investido em outras finalidades. O meu pai, especificamente, ele deixou de tomar muito medicamento pela acupuntura. A gente não é dono da verdade, né? Assim, a ciência nem sempre é tão exata. E não é que não faz mal nenhum, faz bem para muitas pessoas. Só ver, não vou mentir, como qualquer tratamento. Às vezes tem pessoas que não conseguem curar da sua dor com uma acupuntura, não conseguem o desfecho esperado, mas muitos conseguem. Então não é que não faz mal, faz bem para muitas pessoas. E o senhor é médico, deve saber na prática que o paciente que tem fé, ele é diferente de um paciente que não tem fé. Ele acaba com a fé dele ajudando o tratamento médico. Sem dúvida. O poder da fé, não só religiosa, a fé da forma que for, ela é capaz de mudar o desfecho, o tratamento de qualquer paciente. Não adianta desprezar isso. A gente conhece vários casos concretos em que isso fez toda a diferença no tratamento. Doutora, a gente tem aqui agora, na nossa reta final aqui, o Mitos e Verdades. É um momento que a gente está falando sobre saúde pública, está falando sobre o atendimento à saúde em Minas Gerais, e aí tem vários mitos e verdades, né? Vamos lá? Preparado? Preparado. Então é agora. A primeira questão, quem está conosco aqui é o secretário de Saúde de Minas Gerais, e a gente está falando sobre mitos e verdades na saúde em Minas Gerais. Primeira questão, são 5 questões. É essa. Eu afirmo, aí o senhor diz, não, mito, não, peraí, verdade, ou talvez.
Minas Gerais está aderindo fortemente à vacinação contra o Covid-19. Verdade. Mito. Verdade, né? Minas Gerais está acima da média nacional de vacinação de primeira, segunda dose, reforço e vacinação infantil. Então, temos uma adesão heterogênea. Nós vemos o norte de Minas e o Mucuri precisando melhorar a vacinação, mas em termos gerais é verdade. A vacina contra a gripe deve ser tomada anualmente por todos nós. Mito ou verdade? Não só verdade, como estamos na campanha. Nesse mês de abril, agora, fecharam trabalhadores de saúde acima de 60 anos e mês de maio, gestantes, puérperas, indígenas. Estamos aí em plena campanha de gripe. Importantíssimo tomar vacina de gripe todos os anos, porque o vírus muda, né? A cepa muda, né, doutor? H3N2 está nessa vacina, que teve o surto ano passado, então tem que se tomar essa vacina. É seguro para as pessoas não usarem mais máscaras em locais abertos e fechados em todo o estado de Minas Gerais? Mito ou verdade? Hoje é verdade. Estamos com muito poucos casos, mas sem desincentivar quem se sente mais seguro com a máscara. O risco hoje de pegar um vírus da Covid é menor do que pegar qualquer outro vírus. A nossa positividade do PCR, aquele teste de nariz, é de 4% apenas. Ou seja, a maior parte dos vírus que circulam hoje não é Covid, mas isso pode mudar. E quanto foi no momento de pico a positividade? 60%, 70%. 70%. Hoje estamos em 4%. 4%. Agora, as pessoas estão em todo o direito de se sentir mais protegidas usando a máscara. Isso não tem nenhum problema, não é proibido usar máscara. A máscara não faz mal nenhum, Fernando. Então, cada um tem seu tempo. Eu vou falar lá de casa. Minha esposa, ontem, meu cunhado mandando um vídeo, né, no grupo de WhatsApp da família, respirando sem máscara, e minha esposa com 2 máscaras no rosto. Então, cada um tem seu tempo e temos que respeitar. Eu fico sempre com a máscara no bolso, sempre com a máscara no bolso. Em alguns momentos, eu me sinto mais à vontade com a máscara. Eu, no elevador, por exemplo, não me sinto à vontade de ficar sem máscara. Quando eu entro no elevador muito fechadinho, não, eu ponho a máscara. Mas cada um tem seu tempo. Sempre à mão. A outra questão é essa: a dengue continua atacando em Minas Gerais. Todos os cuidados contra essa doença precisam ser reforçados. Mito ou verdade? Verdade, mais uma vez, esse ano é o ano de dengue e é mais verdade do que nunca. A cada 3 anos fica mais verdadeiro. Dengue, chikungunya, Zika. Né? Zika, ter todo cuidado. E a última, a vacinação contra a Covid entrará para o calendário anual de imunização do Estado. Mito ou verdade? Aí é talvez, porque a decisão não é minha, mas bem provavelmente é verdade. Talvez a gente vai ver isso, né? De todo ano ter que vacinar. A chance de ser é maior do que menor. Exatamente. Bom, doutor, muito obrigado. Fábio Baccheretti. Para quem ainda não sabe o nome, a pronúncia é Baccheretti. As pessoas falam Baccheretti, falam... Se eu te falar o que falam do meu nome, dava um livro, viu? De tudo que você possa. É Bacherê, é Bachelet, tem de tudo que é jeito. Baccheretti, esse é o nome, essa é a pronúncia correta do secretário. Muito obrigado, doutor Fábio. Sucesso aí na jornada e que Deus continue te iluminando aí para ter lucidez, juventude e ideias novas para colocar esse estado de Minas Gerais no lugar onde ele merece estar. Obrigado, Valeu. Fernando. Foi um prazer estar aqui, cruzeirense, né? Opa, nem falamos sobre isso. É que a gente não está gostando muito do assunto ultimamente, né? Há alguns anos. Mas é um prazer estar aqui com você. Foi ótimo falar sobre isso só no final, porque senão a gente só ia ficar falando sobre o time. Esquema tático e tal, Ronaldo. É isso aí. Doutor, muito obrigado, valeu. A gente fica por aqui, acompanhe também a nossa programação pelo YouTube, deixe seu comentário nas redes sociais, diga aí o que você está achando do nosso canal Viver Brasil. Até a próxima.